Como é que tá esse passarinho aí dentro da sua cueca? Hoje o assunto, ele é um assunto para homens, então esposas, mulheres, preste atenção que você vai ajudar seu marido, porque ele nunca quer ir ao médico, ele nunca quer cuidar do passarinho dele, mas está sempre querendo usar, né. Então hoje eu convidei um profissional que tem uma visão da urologia, da andrologia diferente. Inclusive uma visão que envolve a comunidade. Eu vou falar da sigla, porque é uma sigla grande, eu não posso errar. Ele é LGBTQIAPN+, o público LGBT. Ele sim, ele é um médico gay e que cuida da saúde masculina e também da saúde feminina com técnicas, com um olhar diferente. E hoje eu vou extrair tudo, primeiramente, para você quebrar todos esses preconceitos de: "Ah, um médico gay pode me atender?" "Pode sim, senhor." E o que será que ele tem, o que será que ele enxerga, como é que será que ele pensa para ele cuidar de todos os pacientes dele? Ele é médico urologista, com formação acadêmica toda aqui em Brasília. Ele passou por uns desafios incríveis dentro do hospital de base, então aqui, experiência e apuros, ele já passou dentro daquele hospital que é um dos melhores, as referências dos hospitais aqui no Brasil. Ele se formou no Centro Universitário do Planalto Central, ele fez residência de cirurgia pela SES, ou SES-DF, e residência de urologia no Hospital de Base do Distrito Federal. Atualmente, ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e ele é staff da urologia do IHBDF. Já já ele vai explicar esse monte de sigla e ele atua em todas as áreas da urologia, com enfoque em andrologia e cuidado. E acolhimento à população LGBT. Venha para cá, doutor Vitor, vou falar o nome dele inteiro, Vitor Hugo Nunes de Oliveira, porque aqui estamos com Prazer. Marcos Borges de Oliveira, então provavelmente a gente tem uma família Parente, lá em é Portugal, parente. lá, e seja muito bem-vindo, Vitor. Obrigado, Cara, eu é um tô muito prazer feliz estar de te aqui. receber, tua energia ela é diferente, cara. É. Ela é diferente. Primeiro pelo conhecimento, o pouco tempo que você falou aqui comigo, eu já vi que você tem muito conhecimento para entregar para as pessoas, muitas experiências, Sim, muitas histórias, vamos dizer assim, desafiadoras, sim, e eu acredito que essas histórias elas constroem a sua carreira, com constroem tudo certeza. que você representou hoje para a medicina e para a população brasileira. Cara, eu queria já começar com o pé na porta, posso? Perfeito, vamos lá. LGBTQIAPN+. Primeira É uma ressalva, sigla grande, bem né. grande, Eu bem já falei grande. pro Vitor que eu falei: "Olha, a única coisa que eu vou pedir é pra gente fazer", eu sei que brincadeiras à parte, a gente pode falar LGBT, mas assim, é porque a comunicação, ela pra facilitar, a gente tem que dar uma Sim, reduzida, né. sim, com certeza. Então, gente, A galera, gente vai reduzir. vamos reduzir, não Vamos vamos? reduzir, Então vamos vamos. reduzir. Mas aí me conta assim, eu entendo, você é um médico gay hoje, casado, Uhum. e você atende em diversos hospitais, atende o público masculino, o público LGBT, mulheres também. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses preconceitos que os homens têm de serem atendidos por um médico gay. Sim. Vamos falar? Vamos lá. Vamos lá. Então, primeiramente, né, o primeiro preconceito, né, inicialmente, um homem hétero ser atendido por um médico urologista gay, Ok. né, é sempre uma brincadeira: "Poxa, eu vou ser atendido por um médico gay, será que ele não vai ficar excitado na Sim. consulta? Aham. Ou o Tirar uma contrário, tirar uma casquinha. casquinha ali no exame físico?" Entendi. Não, isso não vai acontecer. Perfeito. E também o segundo preconceito que existe é o contrário. Então, por exemplo, quando nós temos uma população gay, um homem Ok. gay, Ok. que procura um urologista, e esse urologista é hétero, é medo do preconceito que ele vai sofrer na consulta, Entendi. entende? Faz todo sentido. Então, assim, eu como paciente já tive esse medo Uhum. de ir no médico hétero, por exemplo, e eu entendo também que existe o medo do gay ir no médico que não seja gay, que seja Sim. hétero, Sim. né. Então a proposta do meu atendimento é justamente poder acolher essa população, Entendi. né. Então e não só a população gay, Sim. né, a gente nem conversou sobre isso, mas a população trans, né, porque assim, eu sempre, sempre que alguém me pergunta sobre esse tema especificamente, a população quando a mulher vai no ginecologista, Sim. a médica da mulher é a ginecologia. Sim. A mulher é ginecologista ou o homem, né, é Sim. É isso que ginecologista, eu queria te falar. né. A especialidade é ginecologia, não é isso? Sim.
E o médico do homem, teoricamente, é o urologista. Sim, Só que para a população trans, por exemplo, não existe um médico de referência. entendi. Então é uma população, assim, que Desamparada, isso, desassistida, de uma desassistida. certa forma, porque, eu já inclusive eu tinha visto inclusive num outro podcast, de um depoimento Ok. de uma mulher trans, Uhum. de uma mulher trans, e ela falando que foi ao ginecologista e que sofreu um constrangimento muito grande, tanto desde a entrada na clínica, onde ela foi, chamada não pelo nome, pelo nome que ela queria ser chamada, mas Sim, pelo nome de registro. biológico de registro, né, Aham. até mesmo no exame físico, né, que a ginecologista não entendeu que ela tratava-se então de uma mulher trans, Sim. né. É um tema polêmico, Polêmico. é um Bom, tema vamos polêmico, embora. é um tema polêmico, porque assim, onde que a mulher trans tem que ir? No ginecologista ou no urologista? Onde é que ela tem que ir? Onde ela precisa ir? Desde já, eu atendo todas as pessoas, inclusive isso é um dos meus lemas, né, inclusive no meu Instagram, que eu atendo todas as pessoas com próstata. Legal. Na verdade, eu atendo todas as pessoas, com e sem próstata. Mas por que que eu coloco essa mensagem? Coloco essa mensagem porque justamente para poder as pessoas refletirem sobre isso. Poxa, mas o que que ele quis dizer com isso? Porque, por exemplo, um homem, eu, você, nós somos homens biologicamente, nós temos Ok. próstata, Sim, ok. perfeito. Uma mulher trans, ela é uma mulher agora, mas biologicamente ela ainda tem próstata. Então, o ginecologista, que é um médico que teoricamente cuida de mulheres, não vai saber manusear e examinar e diagnosticar doenças da próstata. Aquele órgão. Certo. Exatamente, porque então é questão anatômica, Total. entende? Da mesma forma que um homem trans. Um homem trans seria uma mulher biológica, Ok. né, que se transicionou e virou um homem trans, né, se Uhum. transicionou para ser um homem trans. Uhum. Então a gente também cuida da parte hormonal, porque ela quer ter características masculinas, Perfeito. desde barba, né, e tudo Sim. mais. Então a gente também atua nessa questão hormonal, Que é fazendo reposição hormonal para poder adquirir características masculinas, que é um pouco da andrologia que a gente vai que é um falar. pouco da andrologia, exatamente. Tá, não, vamos manter nesse tema, até pra gente quebrar esses tabus, quebrar todas Sim. essas cara, você tocou num tema que a gente não tinha falado nos bastidores, porque, gente, vocês estão escutando só uma parte da nossa conversa. Cara, a gente falou sobre muita coisa legal, que eu vou tentar lembrar de Surpresa. tudo, mas a gente não tinha falado sobre isso, que é Sim, esse sim. público que ele tá eu não sei, eu vou tomar muito cuidado com minhas palavras, gente, mas por favor, não me cancele, não por favor, né, maturidade, vamos lá. Que assim, eu vou falar de um público que ele tá numa interseção Isso, exatamente. que é Tá o no limbo público ali. tá no meio, ele tá meiuca, então ele Isso. tá ele tem o círculo do homem, o círculo da mulher, e tem aqui no meio que tem essa pessoa que transicionou, essa pessoa que quer transicionar e tá fazendo talvez uma Uhum. uma reposição para diminuir ou para aumentar Sim, o peito, o seio, enfim. sim, sim. Então, e esse tema a gente não tinha tocado Não. muito, muito interessante. Então, ó, se você é trans, tá aqui um cara para você bater um Uhum. papo. Já já eu vou falar as redes sociais dele, mas só no final, para você ficar assistindo esse podcast super interessante até o final. Não Sim, é, Vitor? perfeito. Tá, então vamos lá. Então, assim, quais os cuidados que, por exemplo, agora eu vou falar desse ser humano que tem uma próstata, independente se ele já transicionou ou não, ele ainda tem Uhum. uma próstata. Primeiro, agora curiosidade, tira em algum momento a próstata sai do corpo? Não, Nunca? não, exatamente. É uma coisa que, inclusive, a gente precisa explicar. Uma pessoa trans, significa que ela mudou não necessariamente de sexo biológico. Ela é uma pessoa que se transicionou em relação ao seu gênero, Tá, né. Nem toda mulher trans, ela fez a cirurgia de afirmação de gênero, tá. que seria uma cirurgia para causar a feminilização da genitália, ou Ok, seja, colocar mamas entendi. e literalmente retirar o pênis e fazer uma neovagina, Entendi, entende? entendi. Mas nesse caso específico, sim. Então a gente tem mulheres trans que fizeram a cirurgia de afirmação de gênero. Aham. E aí dentro dessa cirurgia de afirmação de gênero, existem diversas técnicas, né, que pode ser feito, mas não é retirada a próstata, tá certo? E tem um motivo? Não, não tem um motivo específico, porque não vai influenciar tanto na estética, Entendi. entende? Então, basicamente, na cirurgia,
pele do pênis ela é invertida para dentro do períneo ali do paciente, Aham, para fazer um novo canal vaginal. entendi. E aí a gente utiliza a glande, que é a cabeça do pênis, para fazer os outros órgãos responsáveis pelo prazer, que Ah, é seria o isso que eu ia te clitóris. A perguntar. glande, em teoria do homem, vira o clitóris, Entendi. né? E a pele do escroto, que seria da bolsa testicular, Aham. ela vira os grandes lábios da mulher. Cara, e que legal, é uma tecnologia, É bem legal. como é que eu fico impressionado com a medicina, cara, parabéns, assim, Uhum. porque, cara, como é que o cara pensa nisso e Sim. pra manter o prazer, porque, assim, não adianta só ter o órgão, E não ter a prazer, relação na hora do exatamente. prazer na Ele hora da tem que ser relação. totalmente funcional. Claro. Então, preservar tanto a questão de funcionalidade para ela ter uma vida sexual Ok. ativa. Aham. Também a gente tem que considerar que pela proximidade tem a questão da uretra feminina, né, Sim, então o sim, sim. canal urinário ele também tem que ser funcional, ela tem que agora, o homem ele urina na maioria das vezes ele urina em pé, agora ela Sim. vai ter que urinar sentado, né. Então a gente tem que pensar nisso tudo para ser o órgão mais funcional e, claro, trazer também prazer para o E paciente. ao contrário, dá pra fazer isso? Com No caso, certeza. por exemplo, da que a Tammy Gretchen, eu peguei Sim, que um é um exemplo homem bom, isso, porque agora, cara, ela, assim, ela ou ele, eu não é sei, ele, ele. isso. Ele, cara, ele tá assim, Ele é um homem trans, sim, né. mas ele tá totalmente homem com tudo, assim, o Aham. peito, o braço, tudo, assim, então é uma construção. Sim, sim. Externamente, né, Uhum. quando a gente vê constituição física, músculo, aparência de face, né, a musculatura da face, questão de barba, fenotipicamente é um homem, Uhum. né, mas, assim, né, não sei se realmente foi feito ou não a cirurgia para fazer No no pênis, caso, a masculinização genital, tá. mas sim é possível. É muito Sente prazer também? Ou é A aí diferente? aí aí é uma questão, por quê? Porque nesse caso é mais difícil, Entendi. porque diferentemente da mulher, no homem Uhum. trans, a mulher, a gente pega o pênis e transforma ele todo numa neovagina, uma neovulva, Entendi. né, e aí transforma tudo isso no órgão. Tá. E aí a gente tenta preservar a libido e aí a questão da sensibilidade. No homem não, por quê? Porque geralmente a gente pega enxertos de outros lugares. Entendi, Geralmente pode ser um enxerto do antebraço, um enxerto da parte aqui mais medial da coxa, entendi. e aí faz como se fosse um rolinho, um tubinho, Aham, enrola esse tubinho aham. e implanta na região genital. Cara, E que para incrível. ficar em ereção, adiciona uma prótese ali, uma prótese peniana, que é responsável pela ereção. Cara, que Mas gênio. aí a sensibilidade, né, Diminui ou não tem, não né? tem, Não tem. exatamente, porque aí é bem diferente no caso de quando é feito na mulher trans. Cara, muito legal. Ó, vamos lá. Então a gente continuando nesse assunto, não, calma, eu tenho uma dúvida que eu quero falar pra você, assim, qual que é a idade, quais são as idades? Porque aí eu acho que eu vou Uhum. englobar todo o ser humano que talvez possua uma próstata, aí você me explica. Mas, assim, qual que são as idades e quais são as preocupações que o ser humano com uma próstata tem que ter? Porque me falaram assim: "Ah, a partir dos 40 anos você já tem que fazer o Uhum. exame do toque e tal". Você como urologista especialista, como é que você separa, como é que você define? Inclusive eu queria falar que você falasse também sobre essa parte do adolescente, que tá com os Sim, hormônios todos, que você também atende sim, com esse público, certeza. tá. Então fala pra gente aí, dá uma apanhada, assim, do 0 aos Aos 90, 90 isso, anos, 100 perfeito. anos, sei lá. Então eu até brinco que o urologista, o homem, né, o homem Uhum, ele tem que ir no urologista desde que nasceu. tá. Então, desde que nasceu, a mãe já identifica ali no banho que tem uma fimose, que O que que é a não fimose? fimose, vamos lá. Fimose é simplesmente o prepúcio, que é a capinha que engloba a cabeça do pênis, ela não abre. Tá, Então eu não consigo ver a cabeça do pênis. tá. Então a fimose é isso. Mas E aí, precisa ver tudo ou só parcialmente? Como é que eu identifico? sendo uma ou outra, eu não consigo expor totalmente, ela não Tá, consegue ficar totalmente aparente. aham, Mas isso pode acontecer com todas as crianças, né, tá, mas com o tempo, né, isso pode acontecer de uma forma natural. Eu posso conseguir expor a glande de uma forma natural, ok, sem necessidade de medicação, sem necessidade de cirurgia, né. perfeito. Mas aí passa um determinado tempo, que aí começa a apresentar um problema, Tá, né. Então, por exemplo, o paciente chegou para mim a partir dos 2, 4 anos, até 5 anos, a mãe já está reclamando: "Olha,
não estou conseguindo expor a glande. Tá. Então, aí a gente pode, inclusive, inicialmente passar uma pomadinha para fazer uns estímulos ali, mas se não der certo, aí tem que fazer a cirurgia de postectomia. Cirurgia de postectomia é a cirurgia de retirada desse Dessa excesso pele. de pele, e aí a criança vai conseguir ver a glande, né? Cara, então você já tá me dando informação super importante e eu vou te pedir uma ajuda. Perfeito. Porque o Gabriel, meu filho, tá com 8 anos, Uhum, né, e ele ainda não consegue tirar tudo. Mas assim, o que que a gente uhum, pensa, né, que a gente fala: "Não vou forçar, né, pra não ferir, não às vezes uhum. até rasgar, né, a gente tem Aham. corre o risco de Pode machucar. pode machucar". E então é isso. Então espera aí, então, nesse caso, por exemplo, do Gabriel, do meu filho, ele já é um problema, então já teria que Com estar 8 anos de idade, sim. é, né? Assim, se e inclusive isso com o tempo pode piorar, pode fechar muito, porque por conta da manipulação, a urina ali, quando você urina, principalmente paciente mais jovem, né, Ok. a urina vai acumulando ali, Sim. né, e isso pode causar um quadro de inflamação, pode dar candidíase de repetição, que é a infecção de fungo, que Caramba, dá ali cara. por conta da umidade que a urina causa. Entendi. Então o ideal é sempre tirar. Tirar a pele. A Tá, pele, então exatamente. e como é que é esse procedimento? Ele é um procedimento tranquilo? É um procedimento bem tranquilo, né, Uhum. na verdade é um procedimento que é feito, assim, há muito tempo, Sim. conhecido inicialmente como circuncisão, né, é feito por Ah, algumas religiões de forma sistemática em todas as crianças assim que nascem, mas é bem simples, pode ser feito de 2 formas, pode ser feita, em centro cirúrgico com sedação e anestesia local ou em consultório com anestesia local, desde que respeitada todas as técnicas ali de higiene, né, uhum, obviamente, sim. né. Mas também existe agora uma nova técnica que é com grampeador, né, Grampeador. grampeador. Não, você não me Então assusta não, Vitor. então é um dispositivo que é parecido com uma pistola, Aham. e aí, ele tem como se fosse Um uma alargador? caixinha Ah, uma tá. caixinha, Aham. e aí ele vai abraçar a cabeça do pênis, você encaixa a cabeça do pênis e pega a pele e recobre por fora. E aí você dispara esse grampeador, então ele já tira esse excesso de pele e já grampeia em volta. É muito mais rápido, dá muito menos inchaço, dá muito menos sangramento. Então também é uma técnica nova, que Aham. tem, né, tá chegando agora, mas que tem muito bom resultado. Cara, eu lembro da minha infância, né, que aconteceu isso comigo, mas eu não tive que fazer a cirurgia. Mas comigo aconteceu algo assim, que eu não sei se é normal, e Uhum, aí é bom esses momentos assim, né, que o meu eu sinto que ele aparecia, né, a cabeça aparecia, uhum. porém, eu achava que travava, né. Ficava meio preso ali embaixo. E aí, eu não sei se com a prática masculina, né, que a gente naquela época a gente era, como é que eu falo, orientado pelas revistas, né, e Sim, tudo mais, pelos pais. pelos pais e tudo mais. E aí assim, o meu cortou, cara, e Feriu. feriu. E aí ficou uma parte como se tivesse um corte mesmo, assim, aparecendo, Uhum. né, vou dizer, a Sim. carne, né, as mães da gente: "Ai meu Deus, tá na carne viva", era mais ou menos isso. Só que aí foi cicatrizando E e melhorou. hoje aí eu falo que eu fiz como é? Estectomia não, Uma postectomia mastectomia forçada. forçada, na raça lá, sem Sem anestesia, anestesia. na raça. Mas assim, esses casos eles acontecem? Acontecem, é uma queixa, inclusive de trauma da região, Uhum, né. É um caso muito comum, além da masturbação forçada durante ali a puberdade, uhum, seus 12, 13, 14 anos, que, né, que o adolescente ele está conhecendo o próprio corpo, então é comum, né, de ter a masturbação. Então se ele tem uma fimose, sim. ou não só uma fimose, ele tem só um prepúcio um pouquinho maior, e ele fica forçando ali, ele realmente pode ferir. E aí quando ele fere, ele causa uma cicatrização, uma inflamação, e aí pode fechar mais ainda, Caramba, que causa uma fibrose, e aí entendi, essa fibrose fecha mais ainda. entendi. Então a indicação nesses casos é não forçar, e sim fazer a cirurgia. Tá. E já que você tocou nesse assunto, né, e também uma coisa que acontece muito com jovens, é prender no zíper da calça, a Meu pelinha do Deus, pênis. eu acho que já aconteceu isso comigo. Isso, Mas então não tanto, assim, sim, eu tô imaginando aquele que atravessa, assim, né, sim, não, sim, né, sim. então Então, assim, é muito comum, principalmente também bem adolescente, então prende no zíper da calça, e tá prendendo bastante, machuca, sangra, às vezes tem que meu Deus do céu. cortar a calça, tira a calça e chega no pronto-socorro só com um pedacinho da calça pregado.
E aí a gente inicialmente, por conta, né, por conta da dor, pode só fazer uma ressecção, uma retirada parcial Aham. ali, Tá. mas depois o melhor mesmo é fazer a postectomia, tirar todo o tecido. Tá, aí então beleza, aí chegamos então na parte dos pequenos, dos Da adolescentes, adolescência, beleza. Aí quando chega na cidade dos 20, aí muda alguma coisa? muda um pouquinho, Tá, porque aí começa a aparecer outras coisas, né. E inclusive fica aqui uma dica, uma né, dica, um né. alerta. Homem, palpem seus testículos, tá. Então, a partir dos 20 aos 40 anos, nós temos a neoplasia, o câncer mais comum nessa população. Aham. Então, qual que é o câncer mais comum na população dos 20 aos 40 anos? Qual? Qual que é? Câncer de próstata. Não. Eu sabia que era uma pegadinha. Não é o câncer de próstata, é Qual o que é? câncer de testículo. Então, nessa população específica dos 20 aos 40 anos, é o câncer de testículo é o mais Cara, comum. eu inclusive eu fiquei sabendo, agora eu não vou lembrar, talvez durante o podcast eu lembre, mas assim, que é uma pessoa, um homem, que ele teve o câncer de testículo e como é que ele identificou? Um dos testículos dele, eu queria que você explicasse, Uhum, enfim, cientificamente, como médico, começou a ficar duro, ficou bem uhum, duro, e o uhum. outro molinho, assim, Molinho, né, aham, mudou a textura, mudou muito a textura, como se fosse uma a pedra mesmo, consistência. algo Aham. bem duro, assim. E, enfim, aí, eu não lembro direito como era o contexto da história, mas que se tivesse apalpado e identificado com Uhum. antecedência, que parece que ele perdeu o testículo, que é Perdeu o o testículo. mas isso aí eu acho que é o menor dos É o problemas. menor dos problemas, exatamente. A questão do câncer de testículo é o seguinte, né, por que que eu falo isso? Homem, palpem os seus testículos. Ele é indolor. Então, geralmente, eu começo ali com pra quem, né, já palpou o seu testículo sabe, ele é uma bolinha, Sim. mas além da bolinha tem, outras estruturas Tipo uma ali em veia, volta, assim, alguma tem uma coisa, veinha, né. tem o epidídimo, que é um órgão que está acima do testículo, então são coisas que você precisa palpar antes para você saber pelo menos ter uma noção do que é o Uhum, normal. uhum. Porque quando surge um nódulo no testículo, geralmente esse nódulo é indolor. Né? Não é igual, por exemplo, uma torção de testículo, que o testículo fica inchado, Uhum, vermelhão, doendo. entendi. Não, é um nódulo silencioso, ele surge como um nódulo indolor, e aí às vezes o paciente chega para a gente, né, você falando ali da questão de chegar tarde, né, para o diagnóstico, Aham. ele já chega com metástase. Né? Então, inclusive, foi um O que que é paciente, metástase? Vamos só explicar para o vamos pessoal. lá, metástase é quando o câncer saiu do testículo e se espalhou para o corpo. Aí Né? é E aí, nesse caso, é um estágio mais avançado. sim, Tem tratamento, mas na maioria das vezes o tratamento ele é paliativo, entendi, né? Ele vai evoluir para o óbito em algum momento, entendi. né? Inclusive foi um caso que eu atendi de um paciente no hospital de base, Mas onde eu então trabalho. espera aí, calma, não tem remissão quando ele, cria metástase ou quando E dá metástase? existe remissão parcial. Então, eu, por exemplo, se eu não fizer o tratamento, o paciente vive Menos. menos, exatamente. Entendi, entendi. Né? Mas assim, inevitavelmente, em algum momento ele pode evoluir para o óbito. Tá. Né? Então, assim, aconteceu um caso muito triste, né, comigo, enfim. Era um paciente muito jovem, ele tinha 23 anos de idade, Caracas. começou com um nódulo no testículo há Uhum. 3 meses. Então, 3 meses, ele mesmo palpou o testículo e viu que tinha esse nódulo, mas não procurou atendimento médico, porque achou que fosse um nódulo normal e que ia Nódulo é um um carocinho, né? carocinho, Tá. exatamente. E achou que isso ia melhorar com o tempo espontaneamente, não melhorou. Uhum. Até que ele começou a sentir dores. Onde que era essa dor? No testículo? Não. Ele começou a sentir dor aqui atrás, nos rins. Aí ele até pensou: "Poxa, 23 anos, pode ser que seja um pedra no rim". Uhum. Então, geralmente é uma dor lombar, né, aqui na região lombar, nas Sim. costas. E aí, foi feita uma tomografia, né, um exame de imagem para ver o que que era. Na verdade, não era pedra no rim, já era o quê? O rim dele já estava todo dilatado, já tinha metástase para todo ali a região próxima do rim, ele já tinha perdido esse rim. Caracas. Inclusive, a gente tentou fazer alguns procedimentos para recuperar esse rim, desobstruir o rim, a gente não conseguiu, Tá. né. A gente fez a cirurgia de retirada ali do testículo, né, porque tinha o caroço, a Sim. gente tira o testículo inteiro. Mas ele já tinha metástase, encaminhou ele para fazer quimioterapia, Tá, né. O desfecho foi que mesmo com a quimioterapia, depois esse paciente evoluiu para óbito. tá. Mas isso não aconteceria
Se o quê? Porque diferentemente das outras doenças, o câncer de testículo ele evolui muito rápido. Então Entendi. 3 meses então, se ele já tivesse palpado esse caroço no testículo no primeiro mês e já procurado o atendimento, talvez, o desfecho ia ser diferente. Gente do céu, eu já tô até aqui embaixo aqui assim, ó, dando uma ajeitada, né, pra ver, né, doutor. Cara, mas cara, assim, gente, brincadeiras à parte, mas é um assunto muito sério e eu perdi minha sogra pelo colangiocarcinoma, então assim, também evolui muito rápido, é um Muito câncer rápido. muito agressivo, então assim, pessoas morrem com colangio em 3 meses, ela ainda era muito batalhadora, não aceitava, não desistia e ela veio a óbito 1 ano e 3 meses depois, então ela realmente ela superou algumas expectativas, inclusive dos médicos. Mas é um assunto muito sério que, cara, às vezes é um simples, né. No banho, assim, eu Cara, sempre recomendo, no banho, água quente, morna, então a bolsa testicular, o saco ali, ele fica mais relaxado e você consegue palpar melhor. Você vai levar no máximo 2 minutos. E assim, eu sempre oriento, você não é urologista para diagnosticar câncer. nem o YouTube, né. Exatamente. Mas você sabe o Que tem que alguma que coisa era errada. normal de antes e você sabe: "Ó, eu acho que isso aqui deve ser alguma coisa diferente". Tá, Aí você procura o urologista e ele vai te maravilha. diagnosticar. E uma pergunta, só pra gente, ajudar o pessoal a identificar, que é normal você apertar o testículo e sentir uma dor, Sim. né. Então quando tem o câncer, a pessoa para de sentir dor ou continua da mesma forma? Continua da mesma forma, só que aquele caroço lá, ele não dói quando você aperta. Então espera aí, calma então. A gente tem 2, né. Aí vamos supor que é um dos testículos que ele endurece, e aí vira um caroço? Isso, ele não ele todo, é um caro tem um testículo e tem Aham, um caroço à parte nele, aqui, pregadinho nele. tá. E aí você palpa, Como se ele fosse uma ele verruguinha. como se fosse uma verruga. E aí essa verruguinha não dói, Não dói. mas o resto continua doendo. Se você apertar, dói Vai doer, né, o que é a dor que a testículo, gente sente, normal. por exemplo, quando a gente leva uma Leva uma pancada no bolada, saco. né, É a leva mesma dor. o cara já pensou da bolada. E falar em bolada, já até queria te um caso que aconteceu, agora bicho, é que minha memória na verdade, porque a gente conversa com tanta gente, né, que eu fico Uhum. misturando as histórias, então eu não quero, mentir. Porque o meu compromisso é com a notícia e não com a verdade. Brincadeira, Exatamente. brincadeira, brincadeira. Ó, esse é um garoto, eu não lembro a idade dele, eu vou perguntar pra Marina depois, ele levou uma bolada no escroto, no Uhum. saco. E todo mundo riu, brincadeira dos amigos, né, e parará e não sei o quê. Na hora, claro, doeu muito, né, o menino tá e no dia seguinte continuou doendo, passaram uns 3 dias, começou a ficar preto, começou a escurecer o saco dele, aí ele foi no hospital e pelo que eu não sei se eu estou inventando, tá gente, me perdoe, como eu falei, meu compromisso é com a notícia, não com a verdade. Ele teve que retirar O testículo. eu não sei se um ou os 2. O testículo é o ovinho, É né? o ovinho. Tá, eu não Aham. sei se ele teve que retirar os 2 ou um só. Sei. Mas assim, eu queria saber, porque, pô, você já deve ter passado por alguma situação Aham. semelhante, um chute de uma Aham. de uma de uma pessoa, de uma mulher, de uma namorada ou de um namorado que estava brabo e deu um chute ali. Uhum. Você já passou por isso? De ficar preto? Sim, E aí, já. o que que é isso? Isso é um trauma, né, um trauma de testículo, né. Tá, Então a gente sabe que o testículo, ele é pêndulo, é como se fosse um pêndulo, né, um tá. relógio de pêndulo. Sim. Então tá ele aqui e ele é fixo lá na bolsa Uhum. por várias estruturas, Sim. veia, artéria, o duto deferente que leva o espermatozoide, né, Tá. então são várias estruturas. Então se eu tenho um trauma ou na artéria ou na veia que está levando o sangue, que deixa ele vivo, e eu estrago, eu rompo essa artéria, eu rompo essa veia, Uhum. para de ir sangue. Meu Deus. Então ele vai morrer, ele vai Claro, necrosar, fica necrosar. preto, Aham. aí não tem o que fazer. Tá, Aí a cirurgia é para retirar. tá. Que é o que acontece na torção de testículo. Só que aí é um caso diferente, porque aí você está me falando de trauma. Sim. Na torção, não necessariamente tem trauma. Então, o paciente está dormindo, começa a dor. Então, o testículo, como eu te falei, é um pêndulo, né? Então, ele torce. Quando ele torce, aquela artériazinha Rompe. que eu te falei, ela torce também, para de Ah, sangue no testículo. E aí, quando para de sangue no testículo, ele começa a inchar, 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 inchar. Fica primeiro bem vermelho, dor, e aí fica preto, e se você não operar, no entre 6 a 24 horas, tem risco de perder esse testículo, cara, tem de que tirar o 6 a testículo. 24 horas. 6 a 24 horas, Não, espera então aí, espera aí. Como é que a gente diagnóstica isso aí? E não, e assim, outra pergunta aqui, Vitor.
A Como é gente que o ainda tá cara. na fase de adolescente, hein? Você Pois viu que a é, gente foi na bicho. criança, Caraca, a gente nem velho. foi para os 40 mais ainda. Não, sim, e não, e o 40 mais que vai ser o toque do dedinho, dedinho. Vamos, e vai essa parte é É outra interessante, né? É polêmica. outra polêmica. Mas assim, calma. Como é que o cara faz essa proeza de torcer as bolas? Desculpa a brincadeira, bicho, é que eu já vi de tudo. Agora isso eu não sabia. Não, isso é uma torção. A gente sempre fala que é uma torção espontânea, mas nem tanto, Tá. né. A gente sabe que, na maioria dos casos que acontece, o paciente já tem uma predisposição genética de, é uma anomalia que a gente chama de anomalia em badalo de sino. Então, é uma anomalia em que o testículo, ele fica mais solto lá dentro do saco. Uhum, Então ele consegue se movimentar mais. O restante dos homens, ele é mais fixo. Então entendi. a possibilidade de torcer é menor. Mas tem alguns que ele é mais solto. E quando ele Uhum, fica mais solto, mais livre, ele tende a torcer mais. entendi. E mais uma curiosidade: existe um trabalho feito com pacientes daqui de Brasília, do Perfeito. hospital de base, Uhum. que relaciona a temperatura ambiente com o aumento da incidência de torção testicular. Mais quente ou mais frio? Mais frio. Então, por exemplo, então nesses meses agora, maio, junho, julho, né, a gente está quase entrando em agosto, aumentou consideravelmente os números de torção testicular. Que doideira, cara. Então, assim, existe um trabalho, inclusive, foi meu professor na residência e agora é meu colega de trabalho, que é o doutor Adrivaldo, ele fez um trabalho aqui com os pacientes de Brasília Aham. e ele falou que toda vez que a temperatura aumenta diminui acima de 17,4 graus Celsius, temperatura ambiente, Sim. aumenta consideravelmente a chance de torção. Hoje de manhã fez 12. Meu Deus. Então a gente vê que isso realmente é verdade. E isso muda, porque aí no final do ano, quando a temperatura aumenta, a gente diminui muito o índice de torção testicular. Qual o nome do seu esposo? Meu esposo Então, chama Ademar Schultz. Ademar Schultz. Ele é dermatologista. Aí, que você já pode falar pra ele: "Olha, quando tá frio, tem que cuidar". Exatamente. Corre para o hospital. Porque não, que hospital? Não, é que eu vou falar pra minha esposa hoje, falar: "Olha, conversei com o doutor Vitor Hugo, eu tenho informação pra te dar, né, agora que tá frio esses dias aí, eu corro o Tem que ter risco cuidado, eu corro o esquentar. risco exatamente, de ter uma torção testicular, então, eu vou precisar que você, né, dê Exatamente. uma Que você palpada, dê uma cuidada, né". dê uma Então, esquentada. brincadeiras à parte, vamos para as idades de 30 a 40 anos. 30 e Vamos 40 lá. anos são idades distintas. A gente pode falar de 30 a 39 ou a Uhum. gente já pode ir para frente? É uma interseção, né, então Uhum, entre as idades. Ainda tem uma incidência grande do câncer de testículo, né, mas aí vai começando outras questões, né. Aí já vem a questão também de hormonal, tá. né. Saindo ali da população mais adolescente, adulto jovem, né, ali Uhum, uns 30 anos, indo para cá, começa a aparecer os distúrbios, sexuais. E quando eu falo distúrbios sexuais, seria ejaculação sim, precoce, disfunção erétil, sim. e a gente sabe que as causas de cada uma dessas doenças são diversas, Uhum, tá. Mas a gente sabe que, por exemplo, numa população mais jovem, adolescente, que está iniciando a vida sexual, entendi. é muito comum ter uma ejaculação precoce, é Sim. muito comum ter uma disfunção erétil, é muito comum broxar nessa Total, idade, total. pela ansiedade, pelo Ó, desconhecimento. eu nunca aconteceu isso comigo não, mas tem um primo Ah, meu, né, é tem um sempre assim, é primo, sempre o primo, o tinha o primo parente. do meu amigo que andava lá com a gente lá na quadra, cara, o bicho já broxou, ele broxava, me broxava direto, não foi só uma vez não. Não, mas brincadeiras à parte, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais cara de pau. Mas Aham. assim, é normal, pelo menos assim, hoje eu vejo que é Uhum. normal, e o que que você tem que aí eu vou deixar para um especialista falar, mas assim, o que que eu acredito que é normal? Quando tem alguma situação pontual ali, por exemplo, bebeu demais, Uhum. é aquela pessoa, o parceiro ou a parceira dos sonhos, né, aquela que você fica muito Aham. E aí nervoso você e fica tudo muito mais, muito ansioso e tudo ansioso e tudo mais. mais. Mas assim, se isso continuar a se repetir Uhum. com frequência, eu acho que aí já começa a ser um É problema. um problema, Tá. porque, assim, a gente sabe que, como você falou, tem essas questões pontuais, né, porque, por exemplo, o que que acontece no problema de ereção causado pela ansiedade? A gente Uhum, sabe que aumenta muito o hormônio, que é a adrenalina. E uhum, a adrenalina é o hormônio que é contra
a libido e a ereção. É mesmo? Sabia não. Exatamente. Então Legal. se você tá com uma adrenalina muito alta, você não vai conseguir ter uma ereção satisfatória, para conseguir ter a relação Hum. sexual. Tem a ver, só desculpa te Uhum. interromper, mas tem a ver, por exemplo, que a adrenalina, a gente fala muito sobre o nosso corpo ele entrar em estágio de luta ou fuga. Tem, Tem tem, a com ver com isso? certeza, Tá exatamente. bom, então agora eu É entendi. Se exatamente você isso. puder até explicar para o Que pessoal. que é você está falando do simpático, parasimpático, não é isso? Luta Sim, e fuga. sim, sim. Isso, exatamente, assim, que teoricamente numa situação de estresse, você não precisa ter uma ereção, Pronto, né. é É um basicamente é isso. um você é a questão da luta e fuga. Uhum. Mas pelo contrário, você tem que estar totalmente relaxado, calmo, para você conseguir ter uma ereção satisfatória. E aí essa questão da fica doentio, vamos dizer assim, patológico, Ok, quando ela vai se tornando frequente. tá. E quando passa a ser um problema, primeiro para o indivíduo, para o Ok, paciente, aham, quando ele é solteiro, por exemplo, e ele começa a se frustrar, ele não consegue sair de casa, ele tem uhum. depressão, Sim, porque ninguém se interessa por ele, ele não sim, consegue namorar. sim, E também para o casal, né. sim, Então, uma vez que o casal também tenha problemas, causa essa insatisfação para você ou para sua esposa, aí sim, também é um problema, entendi. né. E muitas perguntas, que muitos homens me perguntam no consultório: Manda, manda. "Doutor, qual que é o tempo normal para gozar?" Tem isso? Tem? Não sei, acho que não. Exatamente, assim, então cada casal tem o seu tempo. Então, Sim. assim, eu não considero existe, claro, algumas sociedades, né, de medicina sexual que colocam Alguma alguns média, tempos, né. né, mas eles consideram, se, por exemplo, se é um caso que tem uma causa conhecida, Aham. abaixo de 1 minuto é considerado ejaculação precoce. Precoce. Acima de 1 minuto não é ejaculação precoce. Estamos salvos. Você aí de 3 minutos, do Missy Miojo, né, É. doutor Hugo, ó, você do Missy Miojo, você tá salvo, meu amigo. Comemora, pode até hoje ir para os finalmente com a sua esposa ou com o seu esposo e, ó, Ma mas estamos isso não é totalmente verdade, por quê? Porque, por exemplo, doutor ah, aquele exatamente, porque, por exemplo, doutor, com a minha esposa, eu sempre tinha uma relação e Uhum. durava 30 minutos. Agora tá durando 5 e agora tá durando 5 minutos. Aí mesmo que não seja abaixo de 1 minuto, a gente percebe que tem alguma coisa errada ali. Posso fazer a piadinha? Isso não é o normal. Pode fazer a piadinha? Claro. Cara, não, quem é esse cara dos 30 minutos aí? Quem é esse legionário É aí? contando todo o tempo. Desde o filme, né? Desde o filme. Desde o filme até começar. Porque, cara, Exatamente. mas brincadeira da parte, eu morro de rir com as mulheres sacaneando isso no Aham. negócio, né? A mulher falou assim, ai, acho que até para médicos, eu sigo muitos médicos, né? Ela falou, doutor, meu marido só tá durando, sei lá, tipo, 15 minutos. Aí chega outro e fala, não, me apresenta ele, Aham. que é isso? Isso aí é um monstro, é um É, legionário, um animal. é. Mas brincadeira da parte, assim, eu acredito eu, assim, que um tempo normal, ele tá ali, assim, em 8, 10 Qual que é minutos. a média, assim, né? A gente fala esse número, quando a gente fala isso, esse número a gente chama de IELT, é uma sigla em inglês, mas que é o tempo de ejaculação intravaginal. Tá, É o tempo que você leva desde o início da penetração e tá, não da relação. tá. Porque a relação Sim, inclui beijo e tá, preliminares, preliminar e né? tal. Então, você não pode contar as preliminares. É Uhum. desde que você inicia a penetração até a ejaculação. Ah, tá. Entendeu? Então, mas a média que eu vejo no consultório, assim, muitos pacientes me questionam, que isso é conversa de futebol, conversa, Sim. né? A pessoa, olha, fulano leva 30 minutos, 1 hora, 2 horas lá. Isso aí não, É. isso aí é Eu conversa fico para. imaginando o cara acho que com um cronômetro que ele. Tum, bora. Não Não, acontece. Então isso não isso aí a acontece. gente tem que acreditar no que os nossos amigos aí do futebol falam e a credibilidade, né, igual Isso, passar um isso. burro voando aqui na frente. Mas Mas vamos é lá. uma média, assim, que eu vejo no consultório, é entre 5 a 15 minutos. Sim, Isso é uma média de penetração. Não sim, estou falando da relação sexual como um todo. sim, Né, porque a gente sabe que a relação sexual não envolve só a penetração, sim. envolve todo um Sim, contexto ali. toda uma experiência. Exatamente. Assim, e para essas pessoas, até pra gente desconstruir essa questão, essas brincadeiras, porque assim, cara, não necessariamente essas 2 horas que você fala que você fica lá, né, em ação, elas estão sendo satisfatórias para o seu parceiro
ou para sua Exatamente. parceira. Então eu acho que tem que ter essa, vamos dizer assim, essa conexão, algo que você não só utilize aquela relação como um troféu, e muito mais como algo, cara, foi maravilhoso e aquilo é entre Sim, vocês, né, sim. entre as É uma pessoas, privacidade do casal. ponto, e aí eu acho que na verdade não tem nem que ser exposto. Sim. Eu fico brinco fazendo piada aqui, mas eu não gosto de expor a minha Uhum. intimidade, eu acho que, assim, minha esposa, ela não ficaria, satisfeita com isso. Às vezes a gente brinca, né, e agora Sim. quando a gente vai ficando mais velho, assim, a gente fala: "Ah, porque a gente tem ou um negócio muito grande ou um negócio muito Aham. pequeno". Eu acho que essas brincadeiras, assim, não fazem mal a Tem ninguém. muita comparação, né. Tem, né, mas eu acho que isso não faz mal, mas, você ranquear ou você dizer que uma pessoa ela não está tendo uma relação sexual saudável ou que não está Uhum, sendo prazeroso por conta de tempo, né, eu uhum. acredito que isso não tem que ser É, bem visto. sempre a pergunta que eu sempre faço para os meus pacientes, quando ele me fala: "Doutor, olha, eu tô demorando X minutos para ter Uhum, a ejaculação". Eu sempre pergunto: "Tá sendo satisfatório para você? sim, E para sua esposa, tá sendo satisfatório?" Ele: "Sim". Então pronto. acabou, Então independentemente do tempo, se é bom para os 2, tá maravilha. tudo certo. Tá, então tem tratamento para ejaculação Com precoce, certeza. tem Tem um tratamento tratamento para para disfunção disfunção erétil. erétil, que é o Hum. como É o é que é? broxar, É o é broxar, o broxar. e a ejaculação precoce é gozar antes da hora. Isso, exatamente. Pronto, Gozar tá. muito rápido. Muito rápido, tá. Quais são essas soluções? Vamos lá. Bora. E claro, deixa o doutor YouTube de lado, procura aqui doutor Vitor Hugo, já já a gente vai passar as redes sociais dele, pra você mandar uma mensagem, tirar algumas dúvidas que a gente não falou aqui. Inclusive, a gente já tá aqui conversando, deixa alguma pergunta, se você achar que tem alguma coisa que a gente já passou batido e você não ficou claro para você, ou você ainda ficou alguma dúvida, deixa a pergunta pra gente, a gente vai encaminhar para o doutor Vitor Hugo. Provavelmente ele também vai, ver, né, o nosso próprio podcast, geralmente a gente Sim, assiste, sim. então, faça isso. Tá, vamos lá. Então, quais são as As soluções? soluções. Então, como eu te disse, existem diversas causas para cada uma delas. Sim, Então vamos separar. Então primeiro vamos vamos. falar sobre, o problema de ereção. Aham. Então quando a gente fala de problema de ereção, pode ter causa psicogênica, que é da cabeça, ansiedade, tá passando por um estresse, tá com uma doença psiquiátrica, Uhum, né, a primeira coisa. Ou causas orgânicas. O paciente tem uma doença mesmo que está causando um problema lá embaixo. entendi. Então a gente sabe que um diabetes descontrolado, falta de atividade física, colesterol muito alto, problema cardíaco também pode causar problema de ereção. Então a gente primeiro trata a causa. Uma vez tratado a causa e mesmo assim não resolveu, aí tem tratamentos específicos que atuam lá embaixo. Entendi. Quais são esses tratamentos? Primeiro, psicoterapia. Eu sempre encaminho os meus pacientes para fazer, terapia com um sexólogo, que é o psicólogo especializado com medicina sexual, Sim, mas também tem os remédios, sim. né, que são os famosos Tadalafila, que é o Uhum. Cialis, Aham. tem a Sildenafila, que é o Viagra, famoso Entendi. Viagra, né, mas também existem outras medicações. Uhum. E aí, o tratamento ele é por estágios. Fiz a medicação, o remédio, via oral, não deu certo, existe injeção diretamente no pênis, uma agulhinha bem fininha, Toda eh, vez? toda vez. Então 5 minutos antes da relação sexual, Ah, mas ele o próprio paciente o aplica. próprio paciente Ah, aplica. tá. Então em casa, isso, né, com parceiro, com Eu parceira. tenho a mente fértil, eu já imagino você, eu lá no doutor Não. Vitor Hugo: "Vai, vai, 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 vai", e sai correndo com o pau com o pinto Sai duro. do consultório, vai não, não, não. Não, tá, Assim, a entendi. gente treina o paciente para que ele faça isso, inclusive não façam isso sem orientação, mas Tá. a gente treina o paciente, faz a injeção, ele faz a injeção, e depois se nem a injeção der certo, Hã. aí a gente parte para o último estágio, que é implante de prótese peniana. Que aí fica duro pra sempre? Aí tem 2 opções, tem a prótese maleável e tem a prótese inflável. A prótese maleável, Não, ela pera, fica duro para sempre. entendi. Como assim? É como se fosse Uma uma haste haste. de ferro, Aham. mas não é ferro o material, que ela é dobrável, Uhum. como se fosse um aço cozido. Entendi. E aí quando você quer colocar ele em repouso, você dobra ele e guarda na cueca. Mas quando você Desculpa. quer ter a relação, você molda ele para ele ficar em ereção, e aí você consegue ter a penetração. Cara, que legal, gente. Hum. Como é que o cara ele Já descobriu isso, e cara? já a prótese inflável não, a prótese inflável ele é um sistema que você coloca 2 hastes, elas são preenchidas por um líquido, Aham. né, só que esse líquido fica armazenado dentro de uma bolinha aqui próximo
no pé da barriga. Aham. E aí existe uma bolsinha, né. E aí quando a gente quer ter ereção, a gente bombeia, aperta essa bombinha, ela fica no saco, ela é implantada no saco, Tá, na bolsa testicular, tá. e aí você bombeia, você aperta várias vezes, então esse líquido vai, enche as 2 próteses e você consegue ter ereção. Quando você quer colocar ele em repouso, você esvazia, e aí você volta ele ao Cara, repouso. que legal. Então tem muita coisa Tem muita nova. coisa nova, Isso tem é muita novo? coisa. Muito novo. Não, isso não é novo, isso é só desconhecido. Mas assim, não é tão, An difundido, porque, como eu te falei, é o último estágio. Então a gente começa lá com a psicoterapia, uhum. remédio via oral, injeção no pênis e só depois Que passa a gente pra vai para a algo mais prótese. agressivo, algo Isso, exatamente. tá, então beleza, aí chegamos naquela idade do tabu, do preconceito, da dedada, né. Vamos lá, doutor Exatamente. Vitor Hugo. 40 a mais, preocupações, eu acredito assim, a gente faz brincadeira, gente, porque a gente tem que Aham. levar a vida leve, tá, é por isso que eu brinco, mas assim, agora só pra gente mas de vez em quando eu puxo a galera de volta aqui. Sim. Mas é o seguinte, uma pessoa, que ela não tem eu vou estender isso a todos os seres humanos, assim, cara, pessoa que tem uma disfunção erétil, se você tá passando por isso, você sabe o tanto que isso é doloroso, você sabe o tanto que isso é difícil pra você, pra sua autoestima, pra tua autoconfiança. E esse assunto aqui, por mais que a gente traga com algumas brincadeiras, com leveza, é um assunto sério, e eu quero que você, primeiro rompa essa barreira da coragem de procurar uma ajuda, porque eu tenho certeza que muitas pessoas elas preferem aceitar que aquilo é a realidade delas no momento e não Uhum. buscar uma ajuda, e simplesmente ignorar e isso não tem jeito. Então rompa isso aí, procura doutor Vitor Hugo, procura ajuda para você conseguir, cara, voltar a ter relações, voltar. A gente sabe que fisiologicamente o nosso corpo precisa, né, dessa descarga Sim. de vamos dizer assim, de espermatozoide. Eu tô falando baixo porque aqui é uma escola, né, gente? Então assim, não dá para eu sair gritando aqui, mas assim, é sobre isso. Então, rompa essa barreira, procure ajuda. A mesma coisa agora de um lado invertido, que a gente vai falar de uma patologia que pode acontecer com você, homem, ou com você, homem, e com você que tem próstata. Exatamente, Boa, vamos lá, vamos exatamente. lá, Essa é a questão. vamos lá. Então, 40 a mais, o que que acontece com o corpo do homem? Já explica pra gente, Uhum, e vamos falar sobre essa doença aí que, por mais que a gente tenha esses tabus, essas brincadeiras, é algo que tá acontecendo. uhum. Vamos lá. Vamos lá. Então, a partir dos 40 anos, 40, 50 anos, já começam a aparecer doenças da próstata. Tá, Aí as doenças elas vão mudar um pouquinho, tá. né. Eh, quando que a gente tem que ficar mais atento? Quando que a gente tem que fazer o rastreamento do câncer de próstata? Primeiro, como é que a gente faz o rastreamento do câncer de próstata? Então, existe um exame de sangue, que é o PSA, Tá, né, é um exame que é uma enzima produzida pela próstata, tá. né, e aí a gente dosa isso no sangue. Uhum. E além do exame de sangue, que é o PSA, nós precisamos fazer o toque retal, Tá, tá. Ele é feito anualmente, uma tá. vez por ano, Uhum, existem divergências em relação à idade de início, mas segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, uhum. ela deve ser feita para todos os homens a partir de 50 anos, uma vez por 50, ano. tá. Mas Porém, antes porém, se você é ou da raça negra ou tem uma história familiar positiva para câncer de próstata, inicie um pouquinho mais cedo, é a quando? partir dos 45 anos, Gente do céu, certo? Mas eu tô no meio termo ali, eu não sou um negão, negão, mas eu tenho Mas isso um não pé na quer Bahia. mas isso não quer dizer que não existe câncer de próstata antes dessa Antes. idade, porque Isso existe. aí é a média, a É isso. incidência. Não é comum, mas Aham. existe. Então, assim, a gente sempre tem que ficar atento a isso também, né. E aí esbarra naquela questão do preconceito, Tá. né. Muito paciente chega para mim: "Doutor, E se não". eu gostar? Brincadeira, brincadeira, Ou se não: brincadeira, "Doutor, gente. qual que é o tamanho do seu dedo?". O cara "Deixa eu tira ver o tamanho". "Ah, não, vou embora". muito bom. Mas Ai, assim, tem essa questão do preconceito, não tá. tem jeito, é inevitável, né. Mas assim, e muitos pacientes chegam para mim: "Doutor, não tem como eu fazer só o exame de sangue e fazer um toque retal só se o exame de sangue der alterado?" Tá. Eu falo assim que não. Por que não?
Porque eles não são exames, Separados, são separados, eles são complementares. Boa, complementares. Então, eu já peguei vários pacientes com PSA absolutamente normal, e entendi. aí a gente faz um toque e palpa lá na próstata um nódulo. Aí faz uma biópsia, a biópsia vem como câncer. Então não tem como eu te garantir que, se o seu PSA estiver normal sem fazer o toque, que você não tenha câncer. Entendi. São exames complementares. E também existe o contrário. Existe pacientes que têm o PSA alterado, você faz o toque é normal, você faz uma biópsia, a biópsia é normal. Tá. Porque a gente sabe que existe, além do câncer de próstata, existem outras doenças da Uhum. próstata que podem aumentar o PSA. Quais? Inflamação da próstata, por Uhum, exemplo, uhum. que já a gente chama de prostatite. Tá. A gente sabe também Qual que o sintoma disso, Vitor? na maioria das vezes não tem sintomas. Às vezes a Caramba. gente pede um exame de urina, que é a urocultura, e vem a bactéria. Ah, é uma Mas bactéria. é. Tá. E às vezes também no toque retal, o toque retal, obviamente, a gente faz com anestésico local, só que é um pouco desconfortável para o homem, não tem jeito, Cara, tem que usar né. anestesia? Eu uso um gel de anestésio, Ah, entendi, né, um anestésico local, para ser menos desconfortável, entendi. claro. Mas às vezes, quando mesmo com o uso desse anestésico, o toque ele é muito desconfortável, muito dolorido, Aham. aí a gente pensa em Desconfia. prostatite. Ah, entendi. Diferente do câncer, é um PSA, assim, muito alto, assim, só para falar, assim, o PSA normal, O que assim, que é PSA? é, Vamos um pouquinho para trás. o PSA ele é uma enzima produzida pela próstata. A próstata ela é uma glândula, né, então ela produz o Tá, PSA, né. entendi. Então a gente fala que ela não é câncer específico, ela é próstata específica. O que que significa isso? Hã. Não é só câncer que aumenta PSA. Então qualquer coisa que acontecer com a próstata, Ela vai dar alteração. ela vai aumentar o PSA. Entendi. Então, por exemplo, hoje não mais, mas antigamente até o próprio toque retal podia aumentar o PSA. Então por isso que às vezes a gente até orientava os pacientes a primeiro coletar o exame para só depois na próxima consulta a gente fazer o toque, para aquele toque que Não você fez influenciar no não aumentar o PSA. entendi. Andar a cavalo pode aumentar o PSA, andar de bicicleta. Então, motociclistas, motoboys que andam muito de moto, Ciclistas. ciclistas podem ter o PSA um pouco mais aumentado e não significar câncer. Cara, e é engraçado que você falou, porque eu não sei, agora vai voices in my head aqui, sabe, Uhum, é umas coisas que eu ouvi falar, tá. uhum, Mais uma vez, meu compromisso, que aquela bike de triatlon, aquela bike que eles chamam de speed, uhum. é a mountain bike, que às vezes tem um banco que tem uma proteção Isso. pra próstata, Uhum. acredito Ele é eu. mais, É, ele tem um negócio no meio assim, né. rebaixado, aham. É. Só que a bike de triatlon, a famosa speed que tem aquele guidão assim, é reto. Então ele Uhum. falou que tem alguém me falou, não lembro quem, mas me falou que aquilo ali é ruim pra próstata, que esmaga, que não sei o quê. É, a questão assim, você fala pelo trauma direto, né. Sim, sim. A questão, claro, o trauma direto piora, mas eu acho que é um tempo que na maioria das vezes o Uhum. ciclista, né, o ciclista profissional, ele anda vários quilômetros, né. É, às vezes 90, né, às E vezes ele passa muito tempo 180. sentado naquele banco desconfortável, isso aumenta o PSA. Mas não faz mal para a próstata no sentido de causar alguma doença, entende? Entendi. Mas vai aumentar o PSA. Ele pode ter dor no bumbum, Sim. mas assim, causar, um trauma direto para a próstata, não. Eu agora eu vou pra já me preocupar aqui. Na academia tem uma bike, aquelas bikes de spinning, que ela tem Uhum, exatamente esse banco, então essa sim. mesma dinâmica. E, cara, o banco é bem desconfortável daquele trem lá. É, uhum. E assim, já aconteceu comigo de eu sentir, assim, até uma dormência, Na região ali do períneo. até às vezes até na perna, assim, ela desce Aham. pra perna. É porque, nessa região, né, no períneo, o Aham. períneo é o NEM, né, nem no é o meio ali. Sim, Então, assim, tem vários nervos que passam ali que é responsável pela sensibilidade da perna. entendi. Então, se você fica muito tempo, né, comprimindo esses nervos, ele dá o que a gente chama de parestesia, que é essa sensação de dormência, mas isso aí depois É melhora. normal, não, o meu melhora É. pouco tempo depois, mas é porque a gente sempre fica perguntando: "Pessoal, agora eu vou fazer um alerta aqui pra vocês, assim, já estamos indo para o fim do nosso podcast, mas assim, já vou te chamar pra outro, porque cara, que legal, que legal". Eu não sei se a gente deixou algum tema, mas ó, primeira coisa, eh, urologia, vamos falar um pouco sobre andrologia, mas ó, urologia é coisa séria, andrologia também é coisa séria, saúde masculina, o homem, ele, isso aí pra mim, essa casca dura,
que as pessoas ficam: "Ah, não, homem só vai no hospital quando tá morrendo e tudo mais". Cara, isso aí pra mim não é casca, é burrice É mesmo, sacou? É burrice. burrice. É. Porque se você tem, ciência que é por meio de artigos, de testes, que são publicados artigos científicos, que a comunidade inteira testa para ver se aquela informação é verdadeira, e depois de muito tempo ele é implantado, não sei se a palavra certa é implantado, mas começa a ser utilizado por médicos e tudo mais. Uhum. Então, assim, e você desacreditar nisso, e você falar: "Não, não vou porque eu sou diferente", Uhum. nunca vai acontecer comigo. Então, Sim. assim, e outra coisa, o YouTube também ele não é médico, tá? Não. Ele pode, E nem assim, o ChatGPT. e piorou o ChatGPT. ChatGPT, Claude, Manus, nenhum Gemini, desses, tudo. Gemini, nenhum desses ele é médico. Então, assim, o que ele pode fazer? Ele pode te dar um pré-diagnóstico para você depois, logo depois, procurar um médico. Então, assim, só Exatamente. para você talvez já antecipar até o que você vai falar com o médico. Sim. Porque às vezes a gente, eu brinco aqui, doutor Vitor Hugo, que eu chego no médico com a minha esposa e eu falo: "Amor, o que que eu tô sentindo?". Exatamente. Então você que é igual a mim, que não sabe nem o que tá sentindo, aí sim você usa o GPT só pra você saber o que você tá sentindo, tá? Caso você não tenha uma esposa, caso você não tenha um marido, caso você esteja desassistido, Uhum. aí você pergunta para o chat GPT o que que eu tô sentindo, que ele vai antecipar para o médico algumas possibilidades. Sim. Cara, e agora sim, eu queria que você explicasse pra gente, já, a gente vai ter que marcar um podcast para falar só sobre andrologia, mas de cara, eu queria que você falasse assim, o que que é a andrologia e qual a magia, qual sabe, o resultado, a transformação que ela é uma subespecialidade, certo? Isso. Explica pra gente o que é, que É, eu não vou ficar arriscando não. na verdade, a andrologia, ela nasceu antes da urologia propriamente dita, né, Tá. se você for realmente ver a história. Mas, assim, hoje, atualmente, né, a urologia cresceu e aí a andrologia se tornou uma parte que cuida tanto da parte de medicina sexual, dessas doenças que nós já comentamos, que Uhum. seria disfunção erétil, ejaculação precoce, e também a parte de fertilidade. Tá, que Né, então legal. assim, às vezes o casal chega com desejo de fertilidade, então a andrologia cuida dessas duas questões. E o que eu acho mais bonito da andrologia é literalmente, porque, toca em assuntos muito, muito delicados para o homem, não só a urologia como um todo. Tá. Então assim, isso eu escutei de um paciente, assim, eh geralmente, na cirurgia para tratar câncer de próstata, Uhum. quando é um câncer de próstata mais avançado, a gente tem que tirar a próstata e pode ser que aconteça do paciente ter uma disfunção erétil irreversível, né. E aí eu já escutei para o paciente de um paciente falando que: "Olha, doutor, eu prefiro morrer de câncer do que ficar broxa". E Qual aí a é sua que opinião tá, sobre isso? qual é a minha opinião? Burrice. Pelo Exatamente. amor de Deus, né, gente? Exatamente. Então, Caracas, assim, não é possível. eu acho que a andrologia ela toca em assuntos muito delicados para o homem. Então, assim, o homem, quando ele procura um andrologista, o urologista que trabalha mais com essa parte, é que ele quer se cuidar, Uhum. mesmo que seja nesse contexto. Então, assim, ele prefere morrer de câncer do que ficar broxa. Então, aí ele vai e procura. Mas é uma boa, porque se ele me procura para tratar isso, então, de uma certa forma, com o tempo, eu posso tentar contornar ele, conversar com ele, Sim, consulta por consulta, para ele se sim. tratar. Claro. Então, meio que é um atrativo. A andrologia funciona-se como sendo um atrativo. Então, eu consigo resgatar aquele meu paciente que Uhum. tinha um preconceito, Sim. né? E eu consigo tratar ele do que ele realmente precisa. Cara, eu vou te contar uma história. Ó, gente, desculpa, liga a tecla, sabe aquela tô de altas? Eu tinha um amigo e assim, esse é um amigo mesmo, essa história não é minha não, mas eu concordo plenamente com isso. É uma brincadeira, tá, relevem, mas assim, que ele fala assim: "Cara, se um dia eu ficar broxa, eu vou usar minha bunda pra gozar". Aham. E eu falei: "Cara, é exatamente isso". E não que você precise fazer isso, mas o que eu tô falando é o seguinte, que a vida, ela não tem o prazer só ali, e se você Sim, tá botando o seu prazer todo ali, meu amigo, você não tá precisando de é. de de tratamento contra câncer, você tá precisando de um tratamento Sim, psicológico, você tá precisando entender que, assim, talvez você não tá com uma família estruturada, talvez você não talvez tá bebendo demais, sim. talvez você tá, sabe, com seus níveis, aí a gente pode falar se a andrologia trata disso também, que assim, como eu sou da comunicação,
eu fico tentando entender como que a neurociência, como esses neurotransmissores, como é que eles atuam. Então, por exemplo, eu parei de beber, tem 3 anos que eu parei de beber. Uhum. E aí eu tive um fenômeno no meu corpo que eles chamam de a neurociência chama de down regulation, você já ouviu falar nisso? Uhum. Que a tua dopamina baixa, ou seja, o seu crivo baixa. Por exemplo, hoje, para uma pessoa normal que bebe, que fuma, que não sei o quê, o nível de dopamina dela tá lá em cima, então para ela estar feliz, tranquila, ela tem que estar com cigarro na boca, ela tem que estar Tá olhando para bebendo. sexta-feira, bebendo, tem que estar com música Ela precisa alta, estar se estimulando de alguma forma. com hiperestímulos e tudo Uhum. mais. Eu não. Eu, cara, e aí eu por que que eu tô falando sobre isso? Porque é o link que eu quero trazer sobre uma pessoa que tá em casa hoje e não quer se tratar, que é o seguinte, cara, hoje eu baixei tanto os meus níveis de dopamina, eu tô tão bem regulado, faço exercício físico, não bebo, de vez em quando vai assim, tá, uma coquinha zero, né, uns Uhum. negocinho assim, mas assim, que hoje eu fico feliz só de ver o meu filho andando, correndo, com saúde. Eu fico feliz de encontrar uma pessoa, aquela que você fala assim: "E aí?" 30 anos que não vê a pessoa, "E aí, velho? Cara, Uhum. como é que tu tá?" Então, assim, a minha felicidade, ela tá em pequenas coisas. E quando você tira isso do sexo, não que o sexo pra mim não seja importante, sempre vai Sim. ser, só que no dia que não fizer, brincadeiras à parte, eu vou Uhum. gozar de outro jeito, velho, eu vou gozar a vida Exatamente. de outro jeito. Então, E não isso não deixe, tem cara. e isso não tem a ver com orientação sexual nem nada. Não, total. Assim, usar a bunda para ter prazer e tudo mais não tem nada a ver. Porque a gente sabe que existe também, no relacionamento heterossexual, O um ativo vo e o passivo. é, Existe isso? não, no relacionamento Ah, não, hétero heterossexual, não, o homo, né? O homossexual, desculpa. isso, e também tem a mulher que estimula o homem de outras formas que não seja somente na região do pênis. Total, E tá total. tudo certo. Uhum. O homem é gay por conta disso? Vai saber, né? É Com uma ele. mas é É uma uma escolha privacidade, dele, né? mas é uma privacidade do casal. Mas se Sim, eles estão escolha. bem, não tem problema. Cara, olha, muito legal. Mas assim, beleza, aí só pra gente fechar esse cara, você vê que podcast massa, né? Não, e é legal a gente trazer esse assunto, assim, de uma forma leve, Sim. descontraída, assim, sem cancelamentos, tá, meu povo? Porque aqui realmente tem um respeito, eu respeito muito o doutor Vitor Hugo com a sua opção. Sim, Inclusive, o seu marido ele já tá convidado, você falou que ele é dermato? dermatologista. Legal, legal. Qual que é a desculpa antecipar um pouco o próximo podcast, É, mas ele a área de atuação dele, qual que é a ele especialidade deles? O que ele gosta de fazer dentro da ele dermatologia? faz muito dermatocosmética, que é a Hum, cosmiatria, né, que fala, que é estética, preenchimento, botox, botox, tá. tudo, mas ele ama, de paixão fazer a parte de doença, que é Hum. a parte de pereba, é mancha, câncer de pele, psoríase, dermatites, então doença, doença mesmo, não Então, só a parte de qual o nome dele? cosmetria. Ademar Schultz. Ademar Schultz, que chique. Ademar, você já está convidado para a gente falar sobre isso num podcast aqui no Viva Voz. Ó, falamos agora dessa parte das dopaminas, dessas decisões. Como é que você encara, assim, como é que você vê um homem ou um portador, vamos chamar assim, um ser humano portador de uma próstata saudável? Como é que ele tem que ter energia, ele tem que produzir testosterona e quanto que ele tem que produzir, a Uhum. altura dele muda, como é que é esse cara ou essa pessoa, esse ser humano, como é que ele é? Assim, dá pra fazer isso ou um range? Você está me falando da população trans? Não, tô falando de todo Não, mundo, de porque todo todo mundo mundo. tem próstata? Todo Ou mundo. muda de trans pra Muda por quê? Porque aí tem a questão hormonal, tá né, bom, porque, entendi. assim, nós vamos ter próstata, mas na cirurgia, por exemplo, de afirmação de gênero, Uhum. quando eu vou fazer essa transição de uma mulher quer dizer, o contrário, de um homem, né, que vira uma mulher trans, né, Tá. eu também retiro os testículos. A gente E sabe que os testículos produzem a testosterona. ah, Então, se produz a testosterona, eu tenho que dar testosterona para ele. mas a mulher também precisa de testosterona, Precisa, só que numa quantidade, bem assim, menor, né? bem menor, Bem, né? bem Você menor. consegue fazer uma proporção pra gente entender? Ah, sim, por exemplo, quando você isso é bem comum, às vezes Hum. você dosa testosterona na mulher, é testosterona de 4. Uhum. Aí você dosa no homem, a testosterona do homem é de 700, 800. Caramba. Assim, é Ó, uma é uma desproporção. aí uma pergunta aqui que é legal, que acho que faz parte da andrologia, da urologia, enfim, que é, cara, eu estava num almoço, um tempo atrás, é claro que eu não vou citar nomes, mas assim, tinha um senhor de 60 e poucos anos de idade, que ele realmente estava com a testosterona muito baixa e ele fez essa reposição.
Aí diz que o cara, assim, que ele subiu pra aí eu não entendo essas Tá métricas, vendo? mas subiu pra 1.500 A a testosterona testosterona. dele. Aham. E disse que a mulher estava se trancando dentro do quarto. Cara, como é que é isso, assim? A testosterona é o que faz o homem ter esse apetite? Qual que é a importância dela pra É, gente? a testosterona hoje, né, temas polêmicos, né. Boa, Testosterona. Testosterona hoje, ela é muito responsável pela libido, pelo tesão, do pela homem e da dis mulher? do Do homem, homem, tá, tô tá, falando do homem. tá, Também em relação à constituição física, tá, massa muscular, ok. densidade óssea, também algumas funções cerebrais, como cognição, Uhum, memória. Então a testosterona regula tudo isso. Só que quando a gente fala da parte sexual, muitas pessoas, né, e muitos médicos que não são urologistas ou endócrino, ou que não estudam bem essa parte, uhum, eles atribuem essa falta de libido, essa falta de ereção somente à testosterona. entendi. E por que que eu falo isso? Porque às vezes aparece no consultório comigo paciente com testosterona de 800, 700 e tá com disfunção erétil, tá com libido baixa. Mas a testosterona ela não é a única responsável. A gente sabe, por exemplo, igual você falou da questão da dopamina, da questão desse mudança de hábitos de vida, né, que você Tá, teve, né. aham, Então a gente sabe que hoje o paciente que antes bebia, parou de beber, o paciente que era obeso, emagreceu, o paciente que tinha um diabetes descontrolado, agora uhum. controlou, ele melhora a ereção, melhora a libido, sem E precisar de aumenta a e testosterona. aumenta a testosterona. Então, eu inclusive um dia eu postei, em dados no meu Instagram uma vez, no story, de um paciente que eu não passei remédio para ele, ele já chegou para mim falando: "Doutor, quero tomar testosterona". E Eu acontece falei muito isso, né? assim: "Calma, mas como é que você sabe que o seu problema é testosterona?". Aí a Legal. gente dosa, a testosterona dele não era uma testosterona tão alta, mas assim, estava ainda dentro do valor, ele tinha uma testosterona de 400, Aham, mas ele era obeso, não comia bem, ele tinha alguns estresses por conta do trabalho. Aí eu falei assim: "Olha, vou mudar tudo isso. Você boa, precisa mudar tudo isso, você precisa mudar de vida. Entra na academia, faça uma corrida, vê legal. se consegue te mudar de função lá do trabalho". Depois de 3 meses eu reavaliei, dosei a testosterona dele, 700. Que legal. Eu não estou falando isso, querendo dizer que o aumento de 400 para 500 vai melhorar. Sim. E Isso não é como a uma ver regra, né? não, isso não é uma verdade. O que eu estou querendo dizer independentemente do aumento laboratorial do Ok, exame, ele estava muito melhor. entendi. "Doutor, olha, agora eu estou tendo antes eu tinha uma relação por mês com a minha esposa, agora eu estou tendo 3 por semana, Uau! Um 10 por monstro, se uma monstro, máquina. uma máquina". Então, assim, é isso que eu quero ter. Eu não quero ter uma melhora do exame, eu não quero ter 1.500 de testosterona. Eu quero que meu paciente se sinta bem. Entendi. E aí é essa a questão, porque aí a gente sabe que tá todo mundo passando testosterona. Todo médico está passando testosterona, testosterona para treinar, para ganhar força, Uhum, trembolona, todos os anabolizantes possíveis, uhum. e a gente sabe que isso vai ter um custo, Sim. né. Geralmente o custo ele pode ser em alguns casos imediato, só que a gente sabe que tem um custo a longo prazo. Imediato você fala, é a cabroche. É É uma um deles, né? alguns dos problemas. E também a questão da fertilidade. Tá. Então chegou um fisiculturista para mim, 40 anos, a esposa já tinha 40 anos, e ele estava com o eixo hormonal todo desorganizado. Uhum, E aí ele estava querendo engravidar, já estava tentando engravidar há 3 anos e não estava conseguindo. entendi. E não vai conseguir. A gente já tentou de tudo, já usou todas as medicações para reverter e não conseguiu. E a longo prazo seria o quê? Inclusive saiu um estudo agora Aham, falando de, os riscos de usar testosterona. entendi. Então, foi um estudo alemão, mais de 380.000 homens, e, eles fizeram o seguinte: eles, analisaram homens que tinham usado testosterona, que estavam com a testosterona baixa, Uhum, e homens que usaram testosterona e tinham uma testosterona normal, que é o que todo mundo faz hoje. sim. Quem vai para academia e usa testosterona, tem a testosterona normal Uhum, e usa testosterona. O sim. que eles identificaram? Quem tinha testosterona normal e colocou mais testosterona para dentro, Suplementou, vamos dizer. suplementou, Aham. ele tinha um risco, de 51% vezes maior de ter, aliás, 51% a mais de ter infarto agudo do miocárdio, Que doideira. entende? Então, assim, a gente sabe que hoje o risco de você suplementar, não é Uhum, repor, porque sim. repor é quando está faltando e você Boa. coloca. Então é suplementar. Então o risco de você suplementar
testosterona pode ser a longo prazo. Então Uhum. agora eu tô bem fortão, bonitão, mas daqui a 10 anos você vai ter um infarto e vai morrer. Cara, ó, eu já quero te agradecer. Muito bom mesmo. E a gente vai fazer um outro podcast. Sabe por quê? Tem muito assunto relacionado, né? Eu tô devendo algumas pessoas que tiveram realmente um trabalho excelente aqui no Viva Voz Podcast e trouxeram muito conteúdo que você fala assim, que aula, hein? Foi muito bom mesmo. Ó, você vê que tem muitos assuntos, a gente vai pegar isso, eu quero a ajuda de vocês. Agora eu vou passar as redes sociais, doutor Vitor Hugo. E, cara, por exemplo, você me falou disso, mas vamos guardar isso pra gente estruturar melhor, que é, por exemplo, aquele Gabriel Ganley, né? Gabriel Ganley, Sim, que faleceu. fisiculturista. Pois é, porque depois eu quero entender melhor. Hoje foi realmente um podcast bem intenso pra gente entender o que que é a urologia, o que que é a andrologia, como é que isso impacta na vida do homem, como é que isso impacta na vida da comunidade, da pessoa LGBT. Enfim, cara, muito legal, muito esclarecedor mesmo. E aí eu quero trazer, porque, pô, bicho, eu acho que a gente tá vivendo numa era, e quem sabe a gente até não marca esse podcast junto com o doutor Ademar. Ademar Uhum. Schutz. Existe inclusive uma interseção entre as 2 especialidades, entre dermato e uro. Sim, é por isso que é isso que eu ia É te isso, perguntar. sim. Assim, porque, por exemplo, na minha visão leiga, uma das coisas que eu já vejo, assim, que a gente já é um tema para um podcast com vocês Uhum. 2 é, até onde a estética, né, a beleza, ela pode influenciar na saúde, E né, na porque função do órgão. boa, nessa não só na saúde, como tá funcionando 100%, como nessa funcionalidade de Uhum. ter acho que é a mesma coisa, acho que eu falei uma besteira aqui grande agora, mas é isso, Sim. é de saúde, ter o órgão 100% fazendo o que ele tem que ele Saudável. exatamente. Então isso, porque muita gente hoje eu vejo que tá abrindo mão, né, "Cara, eu prefiro ficar bonito", e igual você Com o falou, pênis é grosso, bonitão, não mas só o pênis, assim, o corpo inteiro, né. Por sim, exemplo, é outro assunto também que a gente pode falar que é o tal do PMMA. PMMA, Uhum. que é uma substância que é nociva para o ser humano. Enfim, você viu que tem Isso. muita coisa Tem pra gente muita falar. coisa para Tá, destrinchar. então ó, cara, eu quero te agradecer mesmo, foi muito Perfeito, bom. foi ótimo. Pessoal, Adorei também. olha só, vamos para as redes sociais aqui. Pessoal, olha, o que que eu quero provocar vocês aqui, ó. Primeira coisa, se o preconceito, ele é algo prévio que você não conhece, você tá criando, você tá imaginando. Então isso, ele já te limita. Já te limita. Eu fico pensando se todo cientista que teve uma grande ideia na cabeça, se ele tivesse um preconceito, a gente não teria luz, a gente não teria automóvel, a gente não teria inteligência artificial, a gente não teria microfone, a gente não teria nada. Porque essa pessoa ela teve que ser livre, ela teve que ser desapegada. E essa é a provocação que eu faço para você. Hoje eu conheci um cara que já ganhou meu respeito e minha admiração, o Dr. Vitor Hugo, arroba Dr. Victor, com C, Victor, urologista. Você ganhou o meu respeito, a minha admiração de verdade. Obrigado. E ó, deixa de preconceito, vai lá com o Dr. Vitor, Hugo da minha família, de Oliveira. Deixa ele enfiar o dedo na sua. Brincadeira. É só se tiver necessidade. Só se tiver Não com a necessidade. maioridade, calma. É só. Mas assim, brincadeiras à parte, vá lá. Não tenha preconceito, principalmente discriminação. Não discrimine. E cuide da sua saúde, porque, cara, a vida, ela é isso aqui, cara. Ela é pra você ser vivido, para você conhecer pessoas. Vou até fazer um jabá aqui. E se você tem uma mensagem para passar para o mundo, se você acredita que você tem algo dentro de você que vai fazer a diferença na Terra, olha aqui, ó. Estúdio de podcast portátil. Você pode gravar o seu podcast em qualquer lugar usando o seu celular. Hoje, claro, estamos usando câmeras aqui, mas você pode gravar com câmeras, com celular, com seu notebook, qualquer coisa. E, claro, passar a sua mensagem para frente. Como é que foi a experiência? Gostou? Adorei. Podcast é Foi massa, muito né? bom, foi muito legal, foi muito leve. Cara, e eu acho que é isso. E se Deus quiser, esse conteúdo ele vai ajudar muitas pessoas, vai ajudar você primeiro, talvez, tirar esse preconceito da cabeça e realmente procurar ajuda, seja por uma disfunção erétil, olha aí que eu já tô falando bonito. Eu não vou te chamar de broxa, né? Seja uma disfunção erétil, seja uma ejaculação precoce, seja algum caroço, alguma é, estranheza no seu instrumento, tá? Então procure ajuda. Deixa um comentário pra gente, cara. Se teve algum tema que você que a gente não abordou, deixa um comentário. Manda um direct pro doutor Dr.Victor
urologista. Dr. Vitor Hugo, essa simpatia, esse cara massa. E ó, um grande abraço para você e até o nosso próximo Viva Voz Podcast. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.